Meu nome é Mariana Nogueira e eu estou no quarto período, saindo do quarto período, indo para o quinto período de jornalismo aqui do Prédio 13. Meu nome é Fernando Osório, sou do oitavo período de jornalismo aqui da PUC. Meu nome é Ícaro, estou no oitavo período. Meu nome é Luísa Sena, sou do sexto período de jornalismo. Bem, meu nome é Camila Saraiva e eu estou no sexto período de jornalismo. Bom, meu nome é Raíssa, eu me formei aqui na PUC em agosto desse ano, 2014. Meu nome é Thiago Nogueira, eu fui estudante aqui de 2003 a 2007. Meu nome é Juliana Guzman, eu sou do quarto período de jornalismo e eu sou marcolina. Meu nome é Renato, eu me formei aqui na PUC em jornalismo há mais ou menos 10 anos. Hoje eu trabalho na Globo. Eu acredito que o Fernando e o João Carlos são grandes responsáveis por me incentivar em relação a essa profissão, em um tempo que pouca gente a valoriza. E eu aprendi muito com os dois. Com o Fernando, o que eu aprendi de apuração eu vou levar para toda a vida. E não só isso, ele foi extremamente prestativo, compreensivo com a gente, com a turma toda. E, bom, o João Carlos, eu lembro que a primeira matéria que eu fiz para ele, eu tirei um C. E eu fiquei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí, depois, com o tempo, eu fui aprimorando meu texto, porque ele foi super, eu posso dizer, ele foi muito didático, ele foi muito sábio em passar toda a prática que ele tem, todo o conhecimento em relação ao jornalismo pra gente. Falar o que do Fernando, né? O Fernando é uma referência, acho que para todo mundo aqui. Além disso, ele me deu a primeira oportunidade de trabalhar no ramo de comunicação, lá na LID, fazendo placar no UOL, sempre ensinando muito pra gente. Aquela convivência com ele na redação e com o Bernardo também eram excelentes. A gente conversava muito, aprendia muito. Dentro de sala de aula, o Fernando também é foda falar, porque o cara sabe tudo, é um monstro. Perder professor como o Fernando aqui na situação que a gente está hoje é complicado. Falar desses dois professores, Fernando e João Carlos, é bem forte, porque a minha primeira experiência como aluna de jornalismo foi no Marco, e o Fernando já tinha dado aula pra gente no segundo período, e foi, assim, muito importante tudo que eles ensinaram pra gente nas reuniões de pauta e dentro de sala de aula. O Fernando, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu já tinha uma conhecida que estava formando e ela falou assim, cola no Fernando, que com ele você vai aprender assim, muito. E no Marco, o que me marcava, desculpa o trocadilho, era as reuniões de pauta, que a gente levava as pautas, que até então a gente achava que seriam válidas. E Fernando sempre perguntava, Camila, qual é o gancho da matéria? E ele fazia a gente pensar e raciocinar o que era importante naquela matéria que ia sair no Marco e que todo mundo precisaria ler. E outra coisa era ter personagem para contar sempre as histórias, ter fonte. E não desistir, ir pra rua, porque era na rua que você conseguia as pautas. João Carlos, quando ele deu aula pra gente, foi muito importante as histórias que ele contava. Então, assim, a experiência dele passou muita coisa pra gente. E o modo de correção de texto, a gente aprendeu a escrever pro jornalismo. A vida continua, a vida é processo, não existe isso, né? O Fernando ser muito frio não chora. Eu ficava morrendo de medo de chegar aqui e chorar de tristeza. Mas a única. Não, mas só dá pra chorar de alegria, depois do que aconteceu, por isso que a gente não chora. E chorar de alegria não precisa ser na hora, você pode chorar de alegria pro resto da vida. Então, o que aconteceu de sexta pra cá foi uma mudança radical que talvez a gente desconfiasse, mas nunca imaginava ser desse tamanho. Então, como a vida continua, a gente muda de meio, muda de veículo, muda de forma, muda de. Né, vai pro mundo virtual, tudo. Você não precisa de parar.
E onde você tem seguidores, né, você tem o que dizer e as pessoas vão continuar vendo. Então, eu acho que é só mudança mesmo de estratégia. É isso, você aproveitar todos os aprendizados, inclusive esse aqui hoje, né? Como disse lá atrás o nosso querido Guimarães Rosa, o professor é aquele que de repente aprende. O que nós estamos aprendendo aqui hoje é aprendendo que é da certeza do caminho certo. Às vezes ele desconfia, mas ele não tem certeza. E hoje aqui está claríssimo. E o que eu tenho a dizer do João Carlos e do Fernando Lacerda é que são dois professores sensacionais. O conhecimento que eles passam para a gente vai muito além da teoria, eles são muito práticos. A gente entende muito mais o que é o jornalismo quando eles falam sobre o jornalismo. As histórias que eles contam da vida deles, de como eles passaram por várias etapas, nos fazem enxergar o que a gente tem pela frente. Quando eu soube que o Fernando e o João Carlos estavam indo embora, eu não queria que passasse em branco, porque eu acho que as pessoas têm que ser comemoradas naquilo que elas são. Então eu criei um grupo no Facebook para poder chamar as pessoas, para a gente ver o que a gente ia fazer para homenagear essas pessoas que não tem nem como mensurar a importância delas. E o grupo foi crescendo, crescendo, e aí 700 pessoas, entre alunos e ex-alunos, se uniram, e só isso demonstra a importância que eles têm na nossa vida. As pessoas não simplesmente passam, elas marcam um pedacinho da vida e a gente leva para sempre. E o que eu tenho que falar aqui é o seguinte, toda a ajuda, todo o empurrão que eu tive na carreira se deve ao professor Fernando Lacerda. Sem dúvida nenhuma, se não fosse as orientações, esse empurrãozinho que o Fernando deu na minha carreira, eu não teria seguido a carreira profissional do jeito que eu sigo hoje. Passei pelo Marco, fui indicado pelo Fernando para o site do Cruzeiro, o trainee do Estado de Minas, trabalhei com o Fernando na LID logo depois que eu formei. Então, o que o Fernando faz hoje é exatamente a ponte entre a escola e o mercado de trabalho. Serviu esse processo aí de demissão, dessa coisa, serviu para muita coisa boa. Serviu para reencontrar, para ver muitas pessoas. Gente que eu, sinceridade, não imaginava que gostava, que me tinha tanto carinho, igual o João, e tanto apreço. E essas manifestações vão ficar para sempre. Eu acho que hoje o processo em si da demissão, do desligamento da universidade, não é a coisa mais importante. Mais importante é isso, a gente saber e perceber essas manifestações, eu vou ler com maior cuidado, maior calma, e vou chorar muito, tenho certeza. Isso é o mais importante, isso é que fica. Né? Se a gente puder ficar, se tiver algum... Eu acho que isso vai ser ótimo, é muito bom, porque nós estamos aqui porque a gente acredita que ainda possa ajudar na formação de várias pessoas. Com ambos eu aprendi a praticar o jornalismo de verdade, o jornalismo escrito, o jornalismo que eu gosto de fazer. Se não fosse os dois, eu não teria descoberto essa paixão que eu tenho hoje pelo jornalismo. O que eu tenho para falar é que, assim, primeiramente eu sinto muito que não vou ter aula com o Joca, e segundo que eu tive aula com o Fernando e foi muito bom, assim, para o meu crescimento. Eu aprendi a amar o jornalismo mesmo com as aulas que eu tive com o Fernando, assim, foram realmente incríveis. E o que eu tenho a dizer sobre o Fernando Lacerda e o João Carlos é que eles conseguem trazer para a gente aquele sentimento bom de procurar uma bela de uma notícia e de conseguir construir essa notícia de maneira responsável, profunda, correta principalmente. A minha experiência no Jornal Marco me apresentou também a ideia de que a vida simples pode ser jornalismo. O jornalismo é a nossa observação de dia todo dia, é o nosso jeito de olhar para as coisas, de saber contar as coisas, né? O Fernando e o João Carlos, eles demonstram para a gente que jornalismo é uma coisa que circula mesmo nas nossas veias, é uma coisa que nos desorienta às vezes, porque as coisas incorretas do mundo nos incomodam, a gente quer denunciar, da mesma maneira que a gente também quer ajudar as pessoas, apresentar soluções de problemas, a gente também quer divertir as pessoas, entreter. Cabe tudo isso dentro do jornalismo, cabe tudo isso dentro do Fernando Lacerda e do João Carlos. O anúncio da saída deles me deixou muito triste. Se eu pudesse reverter esse quadro fazendo uma notícia, eu contaria como é que foi minha experiência sendo aluno deles, né? E talvez se essa notícia pudesse repercutir numa outra situação, se pudesse reverter esse quadro,
eu diria que essa notícia seria a mais importante da minha vida ou uma das mais importantes da minha vida. Eu sou um jornalista que dou aula de jornalismo e sou um exemplo claro que qualquer pessoa pode ser jornalista se quiser, se tiver paixão, porque aquela coisa, jornalista tem que ser saidinho, não pode ser tímido. Eu falei, eu sou o exemplo pronto e acabado do contrário disso. Porque continuo tão tímido, né? Eu conto para os meus alunos, né, para todos vocês já ouviram isso várias vezes, e eu costumo repetir muito também, que ao responder chamada no colégio, eu ficava vermelho. E continuo ficando vermelho todas as vezes que eu sou o centro das atenções. Por quê? Porque eu acho que repórter, jornalista, que eu me considero um repórter até hoje, e um jornalista principalmente, não tem que ser centro das atenções de nada. Então eu me vi como centro das atenções junto com o João nesse final de semana, que eu fui descobrindo aos poucos. Depois eu descobri que tinha uma coisa que eu inclusive estava sendo enganado pela minha própria filha. A Isabela participou ativamente desse processo e tal, e me enganando, não me deixando entrar em certos momentos na internet, confiscava o celular para não poder ver as coisas, até que chegou num ponto que não teve mais jeito, eu comecei a ver. E fiquei assustado, fiquei feliz, surpreso, assustado, porque eu não esperava. Ao contrário do João, que achava que ia dar confusão, eu achava que não ia dar não. Eu falei, a vida está tão assim, que cada um vai sentir falta, vai surpreender, mas no final das contas vai cada um tocar seu barco. Vai rolar aquela homenagem pros velhinhos, né? Exatamente, foi bom enquanto durou, né? Foi bom para vocês e tal, mas aquele negócio, né? Mas eu estou assim, extremamente feliz, porque isso tudo que o João falou é a absoluta verdade. A gente está aqui, né, esse tempo todo, o João é mais velhinho. Aliás, o João é mais novo que eu, mas é mais precoce, porque ele tem mais tempo de casa. Tem 26 anos, eu só tenho 20. Mas a gente está aqui, principalmente por uma coisa, que a gente gosta de jornalismo, a gente gosta de ajudar vocês a se formar jornalistas. Você entra aqui na PUC, na Faculdade de Jornalismo, você ainda tem aquela dúvida do ensino médio, será que é isso que eu quero? Será que eu sirvo para isso? E quando chega a aula do Fernando, ele te convence, impressionante, ele te convence através do depoimento dele, através da paixão dele pelo jornalismo mesmo, você vê, é isso que eu quero dar à vida, com certeza, eu quero ter essa experiência que o Fernando tem, eu quero fazer tudo que o Fernando já fez, passar pelas mesmas etapas, e o Fernando, além dessa referência, ele ajuda, ele é um ótimo professor didático, é impressionante como que ele tem a paciência de explicar o que é o lead, o que é notícia ou não é, o que é uma retranca, o que fazer do jornalismo. João Carlos, além como Fernando, é outro baita professor, outro baita jornalista, uma referência enorme também para a PUC Minas, não só para a PUC Minas, como para o jornalismo em geral. A aula do João Carlos é aquele momento que você chega durante o curso e você se transforma de um aluno do ensino médio com uma redação para o vestibular, com uma redação para o Enem, para um aluno de jornalismo que está estudando jornalismo, que se transforma num texto jornalístico. Estou aqui para falar a favor dos professores João Carlos e Fernando Lacerda. Estou aqui para falar da importância que eles tiveram para a minha formação, né, para a minha quase formação, agora nesse semestre. São dois professores que eu acho que de todos os professores que o curso de jornalismo tem, talvez sejam dois poucos que não possam jamais ser questionados e jamais pensar em serem retirados do quadro de professores do curso, porque eles conseguem mostrar com a prática, né, conseguem nos ensinar com a prática a importância do jornalismo e com certeza passaram ensinamentos que foram, né, e vão ser fundamentais para a minha carreira e para a carreira de todo mundo que foi aluno deles. Eu lembro que quando eu era monitor, teve uma época no final do primeiro semestre que o Fernando pediu para que eu e os outros monitores preparássemos o cartaz para a seleção dos novos monitores. E aí, como tinham vagas tanto para texto, para monitor de texto, como para monitor de foto, nós começamos a pensar em várias ideias legais para que a gente pudesse fazer um cartaz bem bacana. E aí, eu e os outros monitores decidimos que nós iríamos fazer o cartaz com o Clark, que é o Superman, que é jornalista, e com o Peter Parker, que é o Homem-Aranha, que é fotógrafo de um jornal. E aí a gente achou que a ideia ia ficar super bacana, pensou como seria, e aí só faltava a aprovação do Fernando. E no dia seguinte, quando a gente foi falar com o Fernando, cheio de expectativas,
ele disse que não gostou da ideia, que não acha que a gente deveria fazer isso, porque o jornalista ele é uma profissão como outra qualquer, ele não é super-herói. E é um pouco do que a gente aprende ao longo da faculdade, de que o repórter ele deve aparecer menos que a notícia, aparecer menos que a matéria. E então, naquele momento ali, deu um baque, ali, uma decepção que a gente não tinha conseguido colocar a nossa ideia, que a gente pensou e tudo em prática, mas, por outro lado, foi uma lição que eu vou com certeza levar para o resto da minha vida.